Glória a Deus, estou feliz por estar aqui. Me sinto honrada, né, por vocês me receberem aqui. Mais honrado está Deus, o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você tinha várias opções de estar em algum lugar hoje, não é verdade? Rio de Janeiro continua lindo, né? Tanta coisa para fazer, tanta praia bonita. Um sábado como o de hoje, teve uns 2 dias aí só de tempo nublado, chovendo, né? E, de repente, você poderia estar em tantos outros lugares, e talvez também pelo cansaço da semana, ou você, talvez alguém aqui trabalhou hoje, né, e veio do trabalho para cá, é possível que você esteja muito cansado, e você poderia, sim, estar em casa, você poderia, sei lá, estar fazendo um passeio, estar fazendo qualquer outra coisa, senão estar aqui, que não estar aqui. Então, irmãos, só pelo fato de você ter vindo aqui, você honrou o Espírito Santo. Foi Ele quem te chamou. É pretexto, sabe esses cartazes, folder, aviso, Instagram e tudo mais? É só um pretexto que o Senhor usou. Na verdade, o Espírito Santo despertou o seu espírito para que você estivesse aqui hoje. E você aceitou esse convite, você está honrando o Senhor com a sua presença. Só por causa disto, o Senhor vai honrar você com a palavra dele, né? Sabe que Deus, ele é totalmente sarado, curado. O amor dele não é amor condicional, é incondicional. Ele ama de uma forma saudável, ele não sufoca ninguém. Ele não obriga ninguém a amá-lo também, né? E ele está aí, braços abertos para amar e também para ser amado. Ele recebe as pessoas. Então, ele está feliz com a sua presença. Não importa o que eu fale aqui, nem importa quem eu seja, porque, na verdade, as pessoas não me conhecem aqui, ninguém me conhece. Conheci um pouquinho o Gessé lá na Expo Cristã, que foi onde a gente teve o contato, e o Gessé abriu esse caminho para eu estar aqui. Mas nem conheço ele também profundamente, sei a história dele e tal, né? Então, não é por minha causa que você veio aqui. Você veio porque você quer ouvir alguma coisa da parte de Deus. Então, entenda, eu sou apenas um canal. Eu preparo os estudos, eu costumo dizer assim, isso aqui que eu preparei, Senhor, é a botija. Sabe aquela história de preparar as vasilhas para que o azeite vinha? Senhor, essas aqui são minhas botijas, agora o azeite é o Senhor quem tem que dar. A unção vem do Senhor, né? É Ele que coloca a unção. Mas também a gente não é assim passivo diante de Deus. Aquilo, a sua receptividade, o modo como você ouve ou não ouve, faz toda a diferença. Então fala assim, Senhor Deus, fala, eu estou aqui para ouvir a sua voz. Eu te agradeço, porque o Senhor me deu forças para estar aqui hoje. Tira os tampões dos meus ouvidos espirituais. E eu quero receber a minha porção. Em nome de Jesus. O nosso irmãozinho aqui vai receber a porção maior, porque quase que só ele que falou, né? Quem ficou de boca fechada, não sei, você vai receber alguma coisa. Mas eu digo para você, o pão, né? Jesus estava lá na multiplicação dos pães. Era um lugar só, né? Era um tantinho lá de pão. Mas à medida que ele ia partindo o pão e as pessoas iam recebendo esse pão, o pão ia se multiplicando. Não é assim? Quando você imagina a cena da multiplicação dos pães, você acha que Jesus orou e fez assim, puf, um montão de pão apareceu na frente dele? Aí todo mundo foi correndo lá pegar um pedaço? Não foi. Era aquele cesto lá. E aí, à medida que os discípulos iam tirando, ia multiplicando, você vai recebendo. Então, o pão aqui é um só, né? Está saindo aqui um pão. Mas você receba a sua porção. Ninguém vai sair daqui com fome nem vazio. Quer dizer, eu gostaria que saísse com fome demais. Mais de Deus, né? Fome de Deus. Fome de aprender mais de Deus. Essa é uma fome boa, uma fome positiva. Meu nome é Ana Ribeiro, sou pastora, sou terapeuta familiar, conselheira cristã. E há mais ou menos 20 anos estou na estrada dos seminários de ensino e de atendimento de pessoas, né?
Eu, professora de seminário, desenvolvi lá uma coordenação em cura interior. Algumas igrejas até evito de usar esse termo, cura interior, porque às vezes a pessoa, não, esse negócio nem sabe direito o que é, né? Então, às vezes eu prefiro falar cura das emoções. Como terapeuta, eu tenho esse gabarito para poder falar um pouquinho sobre isso, né? E também a área de libertação, a área de tirar as feridas, de tirar de dentro de mim o intruso, né? Levo cativo ao Senhor Jesus Cristo a minha mente e as minhas emoções. Eu creio que você veio aqui com esse propósito. Se você veio aqui com esse propósito, o Senhor vai falar com você. E o meu pedido é que haja muita cura. Eu vou ter que falar bem correndo, porque é 1 hora mais ou menos, né, que eu tenho para falar. Então tá, eu vou ficar no horário. E aqui é um seminário de família. Na realidade, tudo começa com a família, né? A família é tão importante para Deus que Ele fez um projeto de um mundo perfeito. Você lê isso lá em Gênesis. O jardim do Éden era simplesmente perfeito. A ideia de Deus é que o trabalho, por exemplo, fosse grandes descobertas, fosse prazeroso, ninguém ia se sentir escravo, ninguém ia ficar suando, ultra cansado para ganhar o seu pão de cada dia, né? Não haveria pobreza, não haveria tanta necessidade na terra, não haveria dores, não haveriam doenças, não teria o que nós vemos nesse mundo caído. Bom, o ser humano caiu, né? E aí, de repente, junto com ele, foi embora o Jardim do Éden, foi embora esse projeto, vamos chamar de projeto número 1. Mas uma coisa Deus não abriu mão, continuou no projeto número 1. O Jardim do Éden, os historiadores dizem que ficava numa região que hoje é o Iraque, mais ou menos, Irã, pega aquela parte do Oriente Médio, né? O Jardim do Éden ficava ali, entre 2 rios, Rio Tigre e Eufrates, por isso que a gente entende que ficava por ali. E hoje, se você for lá, não tem jardim nenhum. Aliás, é terra de muito petróleo, não tem a vegetação que tem aqui no Brasil, etc., né? Mas uma coisa saiu de dentro do Jardim do Éden. Quem pode me dizer o que saiu de dentro do Jardim do Éden? Quem trouxe a língua junto quando veio aqui para a igreja hoje? Quem está ouvindo o que eu estou falando? Quem pode responder o que saiu do Jardim do Éden? Não, senhor. O homem saiu, a mulher ficou lá dentro. Saiu o casal. E o casal... eu sei, eu entendi, eu quis só brincar com você. O casal é a célula pequenininha que dá origem à família. É o casal. Ou seja, saiu de lá de dentro do Jardim do Éden, o que sobrou do jardim foi a família. E esse projeto Deus não abriu mão, mesmo no mundo caído. Há explicações para isso? Claro. Quando a gente estuda um pouco do psique humano, do ser humano quando ele nasce, ele tem... deixa eu até mudar isso aqui, vocês vão ficar olhando para mim aqui. Espera aí. Olha, tinha funcionado aquela hora, vamos ver se... Então, assim, o ser humano tem algumas necessidades básicas. Isso está no estudo de um psicólogo chamado Maslow, que ele fez uma pirâmide lá com os degrauzinhos das necessidades humanas. E na base dessa pirâmide, as necessidades... E não vem com historinha quem está me ouvindo aí, que eu sou esotérica, estou falando de pirâmide, para com isso. É um gráfico que vai de degrau, vai subindo. Então, lá na base desse gráfico estão as necessidades básicas de todo ser humano. Então, lá bem no primeiro degrauzinho, a necessidade de sobrevivência. Então, eu preciso comer, eu preciso de alguém que cuide de mim, eu preciso de um teto para morar, porque eu preciso de segurança, eu preciso me abrigar contra o frio, essas coisas aí. E depois vem uma outra necessidade que continua ainda na base dessa pirâmide, que é uma necessidade de pertencimento. Tudo começa aí.
Tem um livro, não é livro evangélico, é um livro lá antigão, tal, que se chama Ninguém é uma Ilha. Ninguém é uma ilha, né? Harold Robbins, se não me engano, o autor. Ninguém é uma ilha. Nós não nascemos para ficar sozinhos. E, aliás, a solidão é dos problemas existenciais mais graves e que mata a pessoa aos poucos. Há pessoas que morrem de solidão, porque ela leva à depressão profunda, né? Então, o ser humano, ele nasce com essa necessidade de pertencimento. E aí, o que Deus faz? No projeto de Deus, bom, que Ele mesmo fala, né? Não é bom que o homem esteja só. E aí, ele faz logo uma mulher. Ele faz uma mulher diferente do homem, por quê? Porque tinha que ter tudo que propiciasse a multiplicação, ou seja, filhos. Certo? Então, corpo diferente, funções diferentes, para poder perpetuar a espécie humana, dando filhos, gerando filhos. E tudo isso para não estar o homem sozinho. Eu vivo em família, eu pertenço a alguém. O desejo de pertencer vem dentro de nós. Eu quero ter alguém que eu possa chamar de meu, né? Eu quero ser de alguém. O Caetano Veloso tinha uma música que ele falava assim: por que você me deixa tão solto? Né? Por que você me deixa tão solto? Por quê? Porque a necessidade de pertencimento. Eu não quero aquele ciúme sufocante, que eu não posso nem olhar para os lados, mas eu quero que você, sabe, olha para mim, sinta saudades de mim, sinta a minha falta, que me queira do seu lado, eu quero pertencer a você. Em outras palavras, é o que ele estava falando na música. Então, Deus faz esse projeto. Obviamente, a família, ela vem dentro dela, é uma estrutura que é onde você se constrói enquanto ser humano. O bebezinho, quando nasce, ele não sabe se ele é uma planta, se ele é um bicho, se ele é um peixe, se ele é um pássaro. Ele chegou no mundo àquela hora, e ele não sabe direito o que ele é. Ele vai se descobrindo, ele vai descobrir que ele é um ser humano olhando para outro humano. Ele olha para o pai, olha para a mãe, e aí ele vai se entendendo enquanto pessoa. E é nessa fase da vida, mais ou menos do 0 aos 7 anos de idade, a identidade dessa criança começa a ser construída. É dentro da família. Por isso que Satanás, sabendo disso, sabendo do peso que é família, ele dá um jeito de tentar destruir justamente a família. Destruindo a família, você destrói até um país. Destruindo a família, você destrói igrejas. Você destrói uma sociedade. Não dá para ficar desenvolvendo agora esse negócio, inclusive esse assunto mais a fundo, não vai dar tempo. Amanhã vai ter um palestrante aqui que vai falar específico, né, de papel da família. Então, você provavelmente vai ouvir alguma coisa dele sobre isso. A minha parte, o que é hoje? Onde tudo começou? Começou lá na sua casa, lá no bercinho onde você deitava. Antes disso, começou lá dentro do útero da sua mãe. A família começou lá. Aliás, eu sou terapeuta sistêmica, né? Terapeuta familiar sistêmica. E existem definições mais técnicas que na prática a gente não usa muito, mas tecnicamente falando, considera-se família quando nasce o primeiro filho. Enquanto o casal não tem filhos, não é família, é casal. Não se preocupem com isso, não fica achando, eu sou casado, a gente é casado, não tem filho, a gente não é família. Não, é uma linguagem técnica, tá bom? Se você mora sozinho, se você não tem filhos, a sua família é você e Deus, ok? E aí vem a outra parte do conceito familiar, que é família nuclear e família de origem. A família de origem é aquela onde eu nasci e onde eu cresci. Mas eu não cresci na família, eu cresci no orfanato. O orfanato fez o papel da sua família, ok? Aquele o cuidador de você, ou você foi criado com a sua avó, com uma tia, ela fez a função materna, o seu tio fez a função paterna. De todo jeito, entra nessa questão. E com várias distorções depois, dependendo do contexto que você foi criado. Bom,
se aí é o começo de tudo, é o começo das alegrias e é o começo das tristezas também. É o começo do pertencimento, mas também é o começo da sensação de não pertencimento, dependendo do modo como você foi recebido, dependendo do modo como você cresceu. É o que nós vamos chamar hoje complexos da alma. Se eu vim aqui falar sobre isso, eu creio que é porque tem alguém que precisa. E se só uma pessoa precisa, porque acho que foi o pastor que perguntou quem tem complexo, foi você que perguntou? Eu não vi nenhuma mão levantada. Glória a Deus, tomara que todo mundo aqui seja saradinho e tal, né? Glória a Deus por isso. Mas se tiver uma pessoa aqui com feridas emocionais, valeu a palestra. Jesus veio, se fosse só você no mundo, ele viria por você, né? Na Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro, não é isso que fala? Então, o Senhor mexeu, moveu céus e terras, e é possível que o Senhor moveu as agendas. Foi uma janela de agenda que eu tive agora, nessa semana. Eu estou no Rio, desde domingo passado, indo em várias igrejas. Hoje eu estava lá em chama São Cristóvão, né, o lugar? Tem um lugar chamado São Cristóvão aqui. Eu estava lá. Então, assim, cada hora eu estive num lugar aqui do Rio, eu andei muito, e foi uma janela de oportunidade que Deus deu na minha agenda. E se vocês estão me recebendo aqui, Deus sabe muito bem o porquê, quem tem aqui que está precisando dessa palavra, ok? Então, oiê, fala, lindão. Ok, talvez essa descoberta seja chocante, tá bom? Talvez doa um pouquinho, mas hoje é uma introdução, né? Em 1 hora, essa palestra que eu dou dura 2 horas e meia. É impossível, né? A gente vai fazer só um salteado aí na matéria, mas eu estou debaixo da direção do Espírito Santo, vai ser dito aquilo que é necessário, ok? Complexos da alma e vencendo a amargura e o perdão, né? Você sabe que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade extraordinária de guardar aquilo que é ruim, aquilo que é negativo. Eu sou terapeuta e eu peço um exercício para o pessoal, às vezes, quando eu atendo alguém, eu peço para fazer a linha do tempo. Aí eu falo, vai fazer uma linha do tempo com intervalos de 5 anos. E nessa linha do tempo, você puxa setas para cima, marcando coisas legais que te aconteceram, dos 5 aos 10 anos de idade. O que aconteceu? Ganhei uma bicicleta vermelha linda, sei lá, né? Uma coisa. Foi uma festa maravilhosa que eu nunca mais esqueci. Ganhei um brinquedo, eu tinha um vizinho e a gente brincava tanto, era tão bom. Sei lá, coloque as coisas positivas em cada fase da sua vida, intervalos de 5 anos. Para baixo da linha, você puxa algumas setas, colocando o que aconteceu de ruim, coisas negativas que aconteceram com você. Gente, é comum eu receber essa linha do tempo só com coisa negativa escrito embaixo, e em cima não tem quase nada. Aí eu pergunto para a pessoa, mas o que te aconteceu de bom? Nada. A minha vida foi uma desgraça, meu pai me abandonou, foi embora, eu apanhei muito, meu pai era alcoólatra, sofria abuso, a gente passou necessidade, enfim, começa a falar bastante coisa ruim que aconteceu. E olha aqui, eu não estou desprezando o seu sofrimento, tá? Essas coisas aconteceram, foram sofríveis, você sentiu a dor, não foi fácil para você, não estou menosprezando a sua dor, mas eu quero trazer para uma reflexão para você agora, que se você sobreviveu e está sentadinho nessa cadeirinha, é porque alguma coisa positiva aconteceu com você, né? Então eu tenho que fazer como Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Às vezes a gente lembra de tanta coisa ruim que a gente não tem esperança de viver.
Aí você entra num poço de depressão e desesperança, desânimo. A vida perde o sentido. Poxa, dá tudo errado comigo. Tudo é difícil. As pessoas não me compreendem. Eu estou sempre sozinho. Tudo dá errado. Aí a esperança vai minando, né? Jeremias, quando ele escreveu Lamentações, ele estava numa situação muito difícil. Por quê? Porque Israel ia ser detonado pelo inimigo. E naquela época de Jeremias haviam outros profetas. E todos os profetas profetizavam coisa boa. Não se preocupa não, Deus está diante de nós, a gente vai ganhar, a gente vai acontecer. Não, o inimigo não vai nem chegar perto do nosso território, fica tranquilo, Deus é conosco, sabe? O único que estava na presença de Deus e vendo a realidade como a realidade era o Jeremias. E tudo que saía da boca dele era coisa ruim, era coisa negativa. Sabe, vocês vão ser levados cativos para o cativeiro lá de Babilônia, se não me engano. O dele acho que foi o da Babilônia. Não lembro se foi o cativeiro da Síria, mas quase certeza que foi o cativeiro da Babilônia. Então, ninguém queria ouvir e todo mundo começou a desprezar e rejeitar. Jeremias ficou a pessoa mais sozinha do mundo, odiado por todo mundo. O rei chegou a prendê-lo, sabe? Só porque ele estava falando a verdade. Ele não tinha amigos, ele não casou, ele não tinha filhos, ele não tinha nada que uma pessoa natural, comum, normal, gostaria de ter para se sentir bem aqui nessa terra. Ele só tinha motivos para ficar triste. Só que quando ele escreve em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, acho que é versículo 22 ao 23, mais ou menos por aí, ele fala assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então eu convido você agora para fazer um exercício. Fecha seus olhos agora. Lembra quando você era criança. Lembra mais ou menos a sua fase de infância até os seus 8 anos, mais ou menos. Não passando de 8 anos, no máximo 9 anos. Tenta lembrar e traga na sua memória agora alguém que te fez muito bem. Ou uma coisa muito boa que te aconteceu. Lembrou? Talvez você nunca tenha agradecido a Deus por aquela pessoa que te fez tão bem. Talvez você nunca nem lembrava mais disso. Só agora que a gente atiçou um pouquinho a sua mente, você veio algum fato interessante. Uma professora que te tratou com bondade na escola. Uma tia que falou: nossa, você é lindo. Sabe, qualquer coisa, uma coisa simples. Então fala assim: Senhor Deus, eu te agradeço por essa pessoa, por essa situação que me fez muito bem. Abençoa essa pessoa, onde ela estiver, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa circunstâncias para nos abençoar. Quando a nossa vida é muito triste, muitos de nós falam assim: ai, minha vida, eu detesto o meu passado, nem quero lembrar do que aconteceu. A minha vida não deu nada certo, sabe? A minha história é muito sem graça. Ai, por que eu nasci nesse país? Eu queria nascer no país do primeiro mundo. Por que eu nasci nessa família? Família todinha bagunçada. Ai, ninguém se entende, é um tormento dentro dessa casa. E você começa a se lamentar pela sua história. Mas hoje à noite eu digo para você o seguinte: a sua história é sua. Respeite a sua história, com os ódios e com os amores que ela trouxe. É sua e é única. Só você sabe tudo o que você passou. Só você que calça o seu sapato, né? Você sabe por onde você andou e por onde você anda. Então, quando a gente lembra das coisas que a gente passou, não lembre mais com raiva, com revolta ou renegando a história. Não, ressignifique. Sabe por quê? Porque lá em Romanos 8:28 está escrito:
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando está escrito todas as coisas, gente, é todas. Até a família disfuncional que você nasceu, talvez. Como eu disse, não conheço a história de ninguém aqui. Ok? Então, pegue aquilo que cabe para você hoje. Então, é assim, mas por que eu tive aquele pai? Um pai tão autoritário, um pai que nunca me elogiava, um pai que nunca dizia nada para mim de bom, um pai que não me validava. Por que eu passei por aquilo? Uma mãe seca, que nunca conversava, que não tinha tempo de brincar comigo, uma mãe que não sorria para mim, não tenho na minha memória um abraço de mãe, um beijo de mãe, um beijo de pai. Muitos desabafam comigo essa questão, né? Eu não sei por quê. Eu só sei que esse mundo está decaído e nós estamos sujeitos a todas essas disfuncionalidades. Mas eu sei também que tudo o que aconteceu na sua vida cooperou para que você se aproximasse de Deus. Cooperou para você ser a pessoa que você é hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Levanta a mãozinha. Tudo o que te aconteceu cooperou para o seu bem. Tudo o que aconteceu formou a pessoa que você é hoje. E as suas experiências forjaram o homem ou a mulher que Deus queria aqui nessa terra. Você foi amado desde os tempos eternos, né? O Senhor te escolheu desde os tempos eternos. E talvez você diga assim, mas o meu nascimento não foi planejado. Aliás, eu cresci ouvindo que não era para eu ter nascido, que eu fui um intruso nessa casa, que eu estraguei a vida, destino, a vida profissional da minha mãe, que eu não era para ser, que eu nasci menino, mas era para ser menina, enfim, tantas coisas, né? Olha, talvez os seus pais biológicos tenham dito isso para você, mas o seu Pai Celestial, Ele fez festa ao dia que você nasceu. Ele esperava por você. O seu nascimento não foi acidente. Por quê? Quem que dá o sopro de vida, não é Deus? Ninguém nasce sem autorização de Deus, gente. Ninguém. Ok? Então, mesmo que você sabe que veio num contexto de rejeição, um contexto de não fui esperado, um contexto de ódio mesmo, de raiva, de abandono. Você sabe que tem mulheres que olham para a criança, a culpa é sua que seu pai foi embora. Depois que você nasceu, quando eu fiquei grávida, ele não me quis mais, ele foi embora. É pesado uma criança ouvir isso. Agora, a culpa é da criança? Não, querida mamãe, ele abandonou você, não eu, porque ele nem me conhecia. Não é verdade? Então, eu tenho que decidir, é uma decisão. Como que eu vou ver minha história? Eu quero ver sob a ótica de Deus, Ele me escolheu e tudo bem. Não me quiseram, pois é, mas eu estou aqui. Eu sou o tipo pirracenta, porque minha mãe tentou me abortar. Eu sou produto de um aborto mal feito. Entendeu? Então, você imagina traumas, tristezas e tudo mais. Claro que Deus me aproveitou, ressignificou toda a minha história para eu ir lá e curar outros que estavam como eu, né? Não é à toa que você faz aquilo que você faz. Deus está aproveitando todas as suas experiências, inclusive o seu chamado tem a ver com a sua experiência de vida, né? Então, não murmura, não. Biblicamente falando, não existe a palavra complexo, você não vai achar na Bíblia. Mas existe uma palavra fortalezas, fortalezas da mente. Isso está em 2 Coríntios 10, de 4 a 5, que diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essa tradução é da NVI. Então, tem outras traduções que vem escrito um pouquinho diferente. Essa aqui tem um português um pouco mais contemporâneo, fica mais fácil de entender, tá? Aí fala assim: destruímos argumentos de toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então,
as fortalezas, tem um desenho aqui. Quem sabe o que é uma fortaleza? Quem já visitou um castelo aqui? Você já visitou? Você já foi na Europa? Tem um castelo em Petrópolis? Então, geralmente os castelos ou fortalezas, que eram chamadas também, eram construções muito robustas, paredes grossas, largas, e assim, se você lembrar de desenho animado, geralmente tinha aquele castelo enorme e tinha em volta dele um fosso, e dentro desse fosso tinha jacaré, né, crocodilo, e tinha uma ponte movediça. Fortalezas mentais são mais ou menos como esses castelos. Ninguém entra, ninguém sai, só entra com a minha autorização. Eu construo fortalezas e ali dentro eu fico. E eu não deixo ninguém tocar em mim. Se alguém tentar tocar em mim, o crocodilo vai pegar ele. Né? Você já fica se armando contra todos e todos. Qualquer coisa que acontece, você já está com a língua afiada só para se defender. O outro nem está te atacando. Por quê? Porque feridas emocionais colocam a gente em posições de autodefesa, para sobrevivência. Fortalezas também mentais tem a ver com o que nós, na terapia, chamamos de crenças limitantes. Né? Então, eu ponho uma verdade dentro de mim e eu levo essa verdade para a vida, entendendo o mundo com aquela fortaleza que eu construí, com as minhas experiências, principalmente dos 0 aos 7 anos, 8 anos. Vou dar um exemplo. Você pequenininho, o seu pai, a sua mãe, que são os primeiros humanos adultos que você conhece, ou seja, automaticamente eles se tornam referência para você. Então, nossa, eu não sei nada, cheguei no mundo agora. Tudo que eu pergunto para minha mãe, ela responde. Tudo que eu pergunto para o meu pai, ele responde. Nossa, ele sabe tudo, ele é o máximo, né? É assim que a criança vê. E aí, esse adulto que é a referência para eu me entender enquanto pessoa, porque ali nessa faixa de idade vai formando a nossa identidade, o nosso caráter. Esse adulto, referência, começa a falar para essa criança assim: você não serve para nada, você é um desastrado, você é muito feia, você é muito burro, você é isso, você é aquilo. Essa criança não tem ainda a condição de avaliar se o que ela está ouvindo, ela não tem discernimento. Ela não sabe se o que ela está ouvindo é aquilo mesmo ou não. Ela só sabe que aquela pessoa que é referência disse para ela que ela é burra, então ela deve ser burra. E ela leva isso para ela. É muito pequenininho, é muito ainda... Desde o útero da mãe já entram essas coisas na cabeça da gente. Depende do modo como você foi gerado. Você sabe que o útero é um dos lugares mais confortáveis, ou talvez seja o lugar mais confortável para uma pessoa estar? Ele é todo macio. Ele tem os nutrientes necessários. É cheio de água, então você fica boiando, flutuando. Você fica lá brincando lá dentro. A mãe, quando está em paz, está feliz com a gravidez, não está passando nervoso, esse útero está desse jeito, né? E o bebê está super confortável lá dentro. Porém, quando é uma gravidez não desejada, ou quando a mãe passa muito nervoso, é muito irritada, aconteceu tragédias, o marido foi embora, ou aconteceu coisas no emprego, ou ela engravidou de supetão, assim, não era isso que era para acontecer, e aconteceu, e ela não quer, ela passa raiva, nervoso, todas essas emoções vão lá para o feto. E aquele ambiente uterino, em vez de macio, ele endurece. Ele fica tenso. E aquele bebezinho lá dentro se sente sufocado, apertado. Ele sente até o desejo de se esconder.
Ele vai para debaixo da sua costela, ele vai para algum lugar para se esconder, porque ele percebe que há perigo ali. Ele não sabe a língua portuguesa, mas ele sente o que a mãe está sentindo. E quando ele nasce, ele já nasce com as sensações que ele teve lá dentro. Então, se ele foi rejeitado, ele nasce, ele tem medo de nascer, é difícil, não quer nascer, chora bastante, tudo assusta. Ele não sabe direito o que está acontecendo, ele sente perigo, medo, ele sente desproteção, ele só não sabe falar. Então fica registrado lá, bem no inconsciente, lá dentro, uma questão assim: eu não sou amado, eu não sou querido. E essas crenças se enraizam, e é o que a gente chama de fortalezas, que a partir do conceito que eu tenho comigo mesmo, é que eu vou me relacionar com as outras pessoas e com o mundo. Se eu acho que eu não sou amado, eu vou criar mecanismos de sobrevivência para não me machucar, mas também eu não vou amar e não vou deixar que ninguém entre na minha fortaleza, porque eu não consigo acreditar no amor de ninguém, porque afinal de contas eu não presto. Estou pondo em português aquilo que está lá no inconsciente, que a pessoa nem tem palavras para falar, né? Então, essa pessoa vai para a vida assim. Existem algumas crenças que vão destruindo, e pela criança não ter essa percepção do que é certo, do que é errado ainda, ela vai acreditar naquilo que ela está ouvindo. Por isso que algumas pessoas, eu já atendi meninas muito lindas. Se fizesse um concurso de Miss, ganharia o concurso, sabe? Aí eu pergunto, como que você se vê? Você se acha bonita? Não, eu não sou bonita. Várias. Não, eu nem gosto de me olhar no espelho. Mas a menina é linda. Lá na infância ela ouvia coisas, sabe? Você é muito feia, você é horrorosa, você não presta, você não é boa, ninguém vai gostar de você. Sabe? Frases muito cruéis. Você é um desastrado, você é um preguiçoso, você é sem noção, não vai dar nada certo para a sua vida. Coisas assim. A criança pega aquilo lá e leva como verdade para a vida, né? Cuidado com o que você fala. Quem levantou a mão aí que é mãe, você que é pai, presta atenção no que você fala para os seus filhos. E se você já falou palavras assim que machucam a identidade dele, é hora de você se retratar, é hora de você pedir perdão, de retirar essas palavras e colocar palavras de validação para essa pessoa. Sabe? Se todo mundo fizesse isso, não tinha tanto... As salas de terapia não estariam lotadas, como está. Minha agenda é cheia. Algumas crenças que entram, que hoje nós vamos renunciar. Eu falei, né? É só um... Gente do céu, são 8:55, pastor. Não falei nem um... Nossa, Deus, misericórdia. Então, assim, a gente vai... existem crenças que entraram por conta do que a gente ouviu ou do que a gente não ouviu de bom, né? Então, uma delas é a crença de desamparo. A pessoa se sente só no mundo. Não falei que uma das necessidades básicas do ser humano é o pertencimento? A pior coisa é quando a gente se sente só. E existem crianças que se sentem completamente sozinhas. O pai não olha para ela, a mãe não olha, não tem o toque do abraço. Não tem tempo, sai menino, estou ocupada, não posso brincar com você. Sabe? O pai chega, estou cansado. Ou então, não interrompe seu pai não atrapalha ele não, porque ele está cansado, trabalhou o dia todo. E ela só vê aquele pai lá, quieto, lá no quarto, lá no escritório dele, lá não sei aonde, com a cabeça enfiada no celular, e não tem tempo para ele. Sabe, a questão de pais ausentes, né? Pais ausentes. A pessoa vai introjetando um sentimento de solidão muito grande, muito forte. E essa crença de desamparo, estou só no mundo. E ele começa a se sentir impotente, frágil, desamparado, se sente que não tem valor, né? Você sabe,
existe um hormônio do bem-estar que é a ocitocina, né? Que eles chamam hormônio do amor. Esse hormônio flui muito na amamentação, quando mãe e filho. Tanto o bebê libera ocitocina quanto a mãe. E um olhando para o outro, né? A distância do olhar até o seio é a distância ideal que o bebê enxerga. E ele olha os olhos da mãe e ele se sente muito bem. É um aconchego. Ele não quer mamar naquela hora só porque está com fome. Ele quer sentir aquela sensação da mãe. Esse hormônio da ocitocina, ele é liberado também quando você olha para uma pessoa que você gosta, sabe? Ou quando você recebe um abraço. E o que a gente tem visto nas famílias ultimamente, que ninguém se olha dentro de casa. Você chega, enfia a cabeça no computador, no celular, sei lá na televisão. Marido, qual foi a última vez que você olhou nos olhos da sua esposa? Quando a gente olha no olho da pessoa, de outra pessoa, e a gente tem uma empatia, uma simpatia com aquela pessoa, é liberado o hormônio de ocitocina. Outro momento, quando você abraça alguém. A igreja, ela é um lugar de cura, porque quantas pessoas entram por essa porta que nunca receberam um abraço? Sorria mais. Quando a gente sorri, áreas cerebrais funcionam. E aí, de repente, vem uma sensação de bem-estar, você chama a alegria. E a alegria expande o cérebro. As emoções que nós sentimos não é apenas no cérebro, é em todos os órgãos do nosso corpo. Quando você está amargo, o seu pâncreas, seu fígado, seu coração fica amargo. Quando você está alegre, seu pâncreas, seu fígado, seu coração, seus rins ficam alegres. Em Salmos tem alguns versículos que falam assim, meus rins exultam. Você sabe que tem um fundo de verdade, porque, assim, verdade científica, que toda a Bíblia é verdade, mas tem uma base científica nisso. As emoções, elas vão nas nossas células, então, pessoas mais alegres, geralmente, são mais saudáveis. E quando adoecem, a recuperação é mais rápida do que pessoas tristes, porque na tristeza a gente se fecha, as nossas células se fecham. Você come, mas os nutrientes não chegam o suficiente na célula. Você toma remédio, mas não entra tanto assim na célula, ela se fecha, é uma defesa. Mas quando eu estou alegre, eu posso me expandir, eu me abro, eu aceito, eu recebo aquilo que está no externo. E a pessoa é curada rápido, sabe? Quem trabalha em área hospitalar vê isso claramente. As pessoas costumam dizer, gente otimista parece que se recupera, mas quem é pessimista, meu Deus, um probleminha de nada, deu infecção hospitalar, ficou entubado na UTI. Acontecem, sabe, essas coisas. E na Bíblia está escrito assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, busque alegria. Busque ocitocina. E eu vou fazer exercício agora, um olhando para o olho do outro agora. Um olha para o outro, não olha para mim. Um casal, olha para o olho da sua esposa, do seu marido. Olha aí. E aproveita e dá um sorriso. Sorria, dê sorrisos. Tem gente que esqueceu como que é sorrir. A cara é tão fechada que já fez aquele risco aqui no meio da testa, né? Aquele negócio que fica aqui na testa, de tanto que não sorri. Quem quer ficar bonito aqui? Sorria. Porque você mexe com um monte de músculos da face lá, que rejuvenesce, sabe? Então é necessário sorrir, é necessário abraçar, é necessário ver o outro. Aliás, existem na sistêmica algumas dinâmicas, né? E existem o que a gente chama de palavras de cura, e existem palavras que a gente tem que falar. Eu vejo você. Eu vejo você. Porque muitas vezes a gente olha e não vê o outro. Ok? E como a questão, as dores maiores vêm por causa dos pais, e esse seminário é de família, eu vou me ater um pouco aqui nisto. E nós vamos fazer uma coisa, porque eu acho que não vai dar tempo de eu falar tudo. Deixa eu falar só das 3 crenças e depois eu volto nisso aqui. Então, é a crença de desamparo, a crença de desamor, que vem o sentimento complexo de rejeição. São crenças sobre incapacidade, também fragilidade, carência,
Ué? Não, eu estou lendo a desamparo. A desamor. Considerar-se indesejável, incapaz de ser amado, ninguém me ama, estou só no mundo. A rejeição é o não amor. E tem um versículo na Bíblia que diz assim: Deus é amor. Por isso que a rejeição é das dores emocionais a maior. É horrível, é um sofrimento muito grande. E às vezes vem os sentimentos de rejeição por conta das crenças que você teve lá com seus pais, as decepções na sua primeira infância, e de repente você introjetou aquilo e se sente rejeitado por tudo e por todos. E a outra crença é a crença de desvalor. Aí que está apagadinho lá em cima, né? Está escurinho, mas em cima está escrito crença de desvalor. Crença sobre ser fracassado, ou um fracasso, ser inferior, sou feio, sou burro, não consigo, sou incapaz, quem sou eu? Sabe aquelas pessoas que têm mania quando você recebe um desafio para fazer alguma coisa, algum elogio, a pessoa responde assim: quem sou eu? Imagine. Fala assim: eu sou filho do rei. É isso que você é. E você acha que o rei ia fazer porcaria? Ia fazer alguém sem noção? Alguém sem valor? Não, está escrito na palavra de Deus que você é a imagem e semelhança de Deus. E Deus é bonito, Deus é inteligente, Deus é articulado, Deus tem uma boa comunicação. Sabe? Deus é desejável, é agradável. Perfume de Cristo é desejável. Mas a pessoa amargurada, ela tem um perfume que não é de Cristo, uma coisa fétida. A palavra amargo, amargura, a raiz dela lá, da raiz do grego, ela tem uma conotação de cheiro de ovo podre, ou então cheiro de gambá. Então tem muitas pessoas que são amargas, você não gosta de ficar perto delas porque elas estão com cheiro de ovo podre. Então fala aí, fala agora: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero ter o perfume de Cristo. Tira a amargura de mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É outra palestra que a gente fala sobre perdão, que é perdão, mas você vai pesquisar sobre isso. Aliás, você vai adquirir meu livro que tem detalhado esse assunto, né? Então, é necessário eu lançar as amarguras. É necessário eu tirar da minha vida aquilo que já não serve mais. Existem pessoas, irmãos, que continuam com as mesmas vestes de quando era criancinha. O que eu quero dizer com isso? Toda criança, principalmente quando ela cresce num lar disfuncional, onde os papéis são invertidos, um lar que, sabe, ela não teve atenção devida, enfim, uma porção de coisas. Não sei o que o palestrante de amanhã vai falar, né? Não vamos atropelar. Essa pessoa, ela leva a amargura, mas essa criança, para sobreviver, ela desenvolve alguns mecanismos de sobrevivência que serve para quando você é criança. Você está num lar disfuncional, você vai inventar um jeito de sobrevivência. É comum, por exemplo, crianças que se sentem sozinhas, que o pai e a mãe nunca conversam com elas. Quando conversa é para brigar, para gritar com elas ou para cobrar coisas, e tudo que ela faz não está bom. É comum esse tipo de criança criar um mundo de fantasia para ela. Ela dá nome para os bonecos dela, para os brinquedos, ela conversa sozinha, ela vive lá no mundinho dela. É o jeito dela sobreviver. Porque aqui está muito ruim, deixa eu criar um mundo paralelo na minha cabeça. Isso é um exemplo. A rebeldia também é um mecanismo de defesa, porque às vezes ela se sentiu tão machucada, ela vai lá para as rebeldias dela. O esconder-se, o ficar fechado demais, não querer se aproximar de ninguém, não querer brincar com outra criança, não querer interagir, querer ficar só preso lá no quarto dela, vendo o videogame dela, é um mecanismo de defesa. Esses mecanismos de defesa, pode ser, quer dizer, né? Tem outros motivos. Então, esses mecanismos de defesa, eles servem para quando é criança, quando é adolescente. À medida que você é adulto, você não precisa mais disso.
ok? É a mesma coisa que uma velhinha querer se vestir de vestido de adolescente. Não fica ridículo? Uma velha toda enrugada com aquela maquiagem pesada, aquele batom forte, aquela sombra azul turquesa, nem sei se usa, né? Na minha época tinha os negócios de azul turquesa. Então, assim, não é ridículo. O vestidinho é lindo, mas é para você, criatura? Não. Ué. Só que nós, muitas vezes, fazemos isso. Continuamos insistindo a vestir as roupinhas de criancinha, como se a gente ainda fosse criancinha. Eu vou fazer birrinha, se o pastor não falar oi para mim, eu vou embora daquela igreja. Se a música ficar muito ruim também, eu criticar eles não mudarem a música, eu também não quero, vou fazer birra, não gosto. Criança que se joga no chão e faz gracinha no supermercado, só porque quer o doce, sabe esse tipo de coisa? Não consegue viver a realidade nem entrar no mundo adulto. Aliás, isso é uma característica das feridas emocionais. Impedem o crescimento psicológico da pessoa. Se torna um eterno adolescente, um eterno criança. Marmanjo de 40 anos agindo como um menino de 12. É o que a gente vê. Por isso que é importante você buscar a sua cura, ok? E encerrando aqui, nós só vamos fazer um exercício para liberar cura em algumas áreas da sua vida. Como tudo começa com os pais ou com as pessoas que nos criaram, talvez aqui tenham pessoas que guardam até hoje mágoas contra os pais ou se sentem injustiçados. Eu não consigo perdoar meu pai, não consigo perdoar minha mãe, eu isso e aquilo, tal, né? Então, eu quero dizer para você o seguinte: o seu pai e a sua mãe deram aquilo que eles tinham, ok? Ninguém nasceu pai, ninguém nasceu mãe. A gente aprende a ser pai ou mãe quando nasce o primeiro filho. Quem é primogênito aqui? Levanta a mão. Minha filha, meu filho, você foi cobaia, tá bom? Todos os erros possíveis provavelmente seus pais fizeram com você. Por quê? Porque ele não nasceu pai nem mãe, ele aprendeu lá com o pai e a mãe dele, aprendeu muita coisa, repetiu muita coisa. Nessa repetição, repetiu os erros que os pais dele cometeram, ele repete com os filhos, porque temos uma tendência a repetir padrões, e aí a gente perpetua um comportamento numa família, né? E aí você sofreu as consequências. Mas eu quero dizer para você, eles deram aquilo que eles tinham, eles não tinham mais do que aquilo para dar. Eles fizeram o melhor. Alguns não tentaram fazer o melhor, porque dentro deles nem o melhor, não tinha referência. Ah, meu pai foi muito bruto comigo. Como é que foi o pai dele com ele? A gente não está justificando, estamos explicando como acontecem as coisas. Enquanto você era criança e adolescente, você não tinha recursos para se defender. Você se submetia ao que acontecia ali na casa. Mas hoje você é adulto. Você é responsável por você. Não adianta pôr a culpa nos seus pais. Eu sou assim, eu sou revoltado mesmo, eu sou rebelde, porque olha o jeito que eu fui criado, olha o que fizeram comigo. Gente, você é adulto. A responsabilidade da sua vida hoje não é do seu pai nem da sua mãe, não. Ah, tudo para mim é difícil porque meu pai não me ajuda. E quem falou que teu pai tem que te ajudar financeiramente? Você vai trabalhar e arrumar o seu sustento. Tá, se tem um pai abastado que pode dar uma mãozinha, pode até dar uma mãozinha, mas ele não tem responsabilidade de sustentar depois que você casa. E nem quando você é solteiro e já tem mais que 18 anos, irmão. Não é verdade? Não estou falando nada demais, estou falando óbvio. Mas, infelizmente, é necessário falar o óbvio que o pessoal esqueceu. Então, para liberar perdão, para você entrar numa estrada de cura, nós vamos fazer agora umas declarações, né? Então, você vai fechar seus olhos agora, respira fundo e tenta lembrar lá dos seus pais ou das pessoas que criaram você, que você guardou mágoa, que você julgou muito, que você sempre disse, eles cometeram muito erro comigo, eles fizeram isso e aquilo, e você fica se justificando das suas atitudes hoje.
Então, visualiza como se eles estivessem aí na sua frente, tá? Imagine que seu pai e sua mãe estão na sua frente. Eu vou falando umas palavras e você vai repetindo como se estivesse conversando com eles. Se os seus pais morreram, não é que você está falando com morto, não. É assim, se eles estivessem vivos e estivessem aqui, eu diria tal coisa. É nesse sentido, tá bom? Então, de olhos fechados, imaginando seus pais aí na sua frente, você diga assim: eu vejo você. Eu sinto muito. Muitas coisas me feriram. Eu te julguei. Eu exigi muita coisa de você. Mas hoje eu sou adulto. E eu entendo que vocês deram o que tinham. Fizeram melhor. Eu te perdoo. Me perdoe, por favor. Eu respeito as suas escolhas. Respeite as minhas. E assim vamos caminhar em paz. Eu deixo o destino de vocês com vocês. E eu sigo o meu destino. E assim vamos seguir vitoriosamente para a vida. Eu libero vocês. Libero de qualquer cobrança que eu sempre fiz. Vocês não me devem mais nada. Me liberem, por favor. Muito obrigado. Vocês me deram o principal, que foi a minha vida. Obrigado por permitirem que eu nascesse, por terem cuidado de mim. Vocês não me devem mais nada, porque vocês me deram a vida. E isso é o principal. E uma forma de honrá-los é que eu vou fazer uma coisa boa com a minha vida. Desta maneira, estarei honrando vocês. Eu saio da posição de juiz e vou parar de julgá-los e de criticá-los. Me abençoe e eu recebo a bênção de vocês. Respira fundo. Tudo bem? Irmãos, foi só uma palhinha e eu creio que muitas coisas veio na sua mente e eu recomendo e incentivo que você faça esse exercício a sós. Escreva, se você gosta de escrever, tudo que você gostaria de dizer para o seu pai, para sua mãe, sabe? Mesmo que sejam mágoas e cobranças, no final perdoe, porque eles não sabiam ser diferentes. Agora você pode fazer a diferença, ok? Então, agora não é imaginando que estamos falando com os nossos pais. Nós vamos falar com Deus. Então, fala assim: Senhor Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é o meu Pai. O Senhor decidiu sobre o meu nascimento. Eu não sou fruto do acaso. Eu te peço perdão se muitas vezes eu reclamei pela família que o Senhor me deu. Perdão, Senhor. Eu aceito minha história. Eu aceito os planos do Senhor. E eu não vou ficar preso nos meus traumas do passado. Eu tomo a decisão de viver o tempo presente. Eu faço as pazes com o meu passado. E eu sigo com esperança de um futuro abençoado. Porque o meu tempo presente estou entregando nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu fui apenas uma facilitadora. Quem estava orando era você, ok? E Deus ouviu a sua oração.
Como eu disse no começo, eu não sei se eu disse, eu sou escritora também. E eu publiquei 2 livros, o Fontes para o Equilíbrio Emocional, que tem um capítulo falando sobre sentimentos que matam, máscaras emocionais e palavras que matam, que tudo isso é o que constrói os complexos. Também tem sobre a paternidade de Deus, né? E honrar os pais, o que benefício eu tenho quando honro meus pais. Falo sobre ansiedade, sobre depressão. Esse livro é baseado nos 10 mandamentos. Deus me acordou numa madrugada, às 3 horas da manhã, e falou para eu ir no computador. Eu liguei o computador e o Espírito Santo começou a me perguntar o que adoecia as pessoas. E eu respondi: quando nós quebramos os seus princípios. E ele perguntou: quais princípios? E automaticamente veio na minha cabeça os 10 mandamentos. Porque as outras coisas é tudo ramificações desses 10 mandamentos. São todos ramificações, né? Então, e aí eu comecei a perceber, nossa, eu já ensino, já falo sobre isso, mas eu não percebi que estava ligado com os 10 mandamentos. Por exemplo, eu falo sobre dependência emocional. E tem um versículo, um mandamento que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, né? Não farás ídolos. Eu creio que aqui ninguém tem um ídolo na sua casa, uma imagenzinha, que você acende uma velinha, que você conversa com ela. Eu acredito que você não tenha. Mas talvez você tenha ídolos no seu coração. A dependência emocional é fazer de uma pessoa o seu ídolo. Quem já disse aquela frase: sem você eu não vivo? Você é o meu tudo. A minha vida não tem sentido se você for embora. Você é a razão da minha vida. Quando a gente está apaixonado, a gente não fala essas coisas. E tem pessoas que essa paixão evolui para uma dependência emocional de fato. Tipo assim: você é o meu tudo, eu estou alegre só quando você está alegre e está comigo. Se você sumir, minha alegria vai embora. Ou seja, minha razão de viver é fulano. Isso é imagem de escultura. Você está pondo na vida de uma pessoa os atributos de Deus. Algumas pessoas falam assim: você é a minha vida. Gente, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como que alguém pode ser sua vida? Sem você eu não vivo, quer dizer que Ele é o teu Criador, Ele que te sustenta vivo. Não é Deus? Não. Sabe, presta atenção nas coisas que você fala. Eu adoro. Se eu perder esse emprego, a minha vida perde o sentido. Quer dizer que esse emprego é o seu Deus. Aquilo que você mais ama, mais está preso, aquilo que você dorme e acorda pensando e luta e vive por aquilo, em função daquela pessoa, daquela circunstância, aquilo é o seu Deus. Então cada mandamento traz uma palavra de cura emocional também, porque está ligado com essas coisas, sabe? Não dá para explicar aqui agora tudo, mas eu trouxe o livro, e o outro livro que eu creio que é o que vocês também devem levar, justamente pelo tema desse seminário, que é a cura da família. Então, aqui eu falo diferenças de homem e mulher, relacionamento do casal, família monoparental, que é aquela família que só tem ou a mãe ou o pai por conta de divórcio ou viuvez, né? Eu falo sobre pais de criança, pais de adolescentes, como lidar, pais que são líderes ministeriais, como que ele lida com a família, com os filhos, né? A gente sabe que tem muito filho de pastor aí que não quer ouvir falar a palavra igreja. Por que será? Né? Então, é assim, eu falo sobre idoso nesse livro, como lidar com o idoso dentro de casa. Eu falo como lidar com o idoso e eu falo com o idoso também, né? Algumas famílias tratam o idoso como se ele fosse retardado ou invisível, né? Esquece de incluir ele nas conversas, nas coisas. Agora, tem idoso dentro da família que vira mala, não é verdade? Reclama de tudo. No meu tempo não era assim, só no meu tempo que as coisas eram boas, hoje nada presta, você só reclama, você não faz por onde, sabe? Por que tem que ser assim? Desde quando que ser idoso é sinônimo de ser doente ou inútil? Desde quando?
Vai para a academia, vai andar, vai fazer alguma coisa, vai estudar novo idioma, vai fazer qualquer coisa. Você tem que pôr o cérebro em funcionamento. Para de reclamar, no meu tempo não era assim. Claro que não, cada tempo é de um jeito, meu filho. Aproveita o tempo de agora e aprende coisa nova. Sabe? Porque senão você realmente você vai afundar ali, vai ser tão irritante, sabe aquele negócio da amargura? A pior coisa é um velho amargo. Ninguém quer ficar perto dele. Né? Então, quem é mais velho aí, eu acho melhor que todo mundo faça isso, faça essa oração, né? Fala assim, Senhor, coloca doçura em mim, em todas as minhas idades, até nos meus 120 anos, em nome de Jesus. Amém? Então, eu trouxe os 2 livros, trouxe a maquininha, você pode pagar em 3 vezes sem juros. Quem gosta de McDonald's aqui? Bob's, sei lá qual que é. Você adora? Foi isso que eu escutei? Ah, então, né? Você gosta muito. Quando a gente vai... Não, estou brincando, pai. Eu sei que é força de expressão, não se preocupe. Mas olha, pensa bem. Quando a gente está lá no shopping, dá aquela fominha, e você passa em frente... Acho que Rio de Janeiro é mais Bob's, né? Do que McDonald's. Então, aí você passa em frente àquilo lá, sente aquele cheirinho lá, você fica filosofando e pensando se vai entrar para comprar? Não, parece que vai uma coisa que te leva, igual fumacinha lá do cheiro. Quando você vê, você está sentado com uma batata frita tamanho grande, um meio litro lá de refrigerante e um lanche de 3 andares, né? Assim... Você não contou moedas, você não ficou preocupado se tinha dinheiro no banco ou não, você passou o cartão de débito na boa, né? E por que na hora de pagar por um curso, comprar um livro, alguma coisa que é para a vida, porque isso aqui é alimento para a vida, tudo baseado na Bíblia. Esse aqui é baseado na terapia sistêmica, mas com a luz bíblica, com os versículos, com os princípios bíblicos, ok? E o outro é Bíblia pura, com os princípios terapêuticos também, da cura. Então, é um alimento para toda a vida. É um alimento que você veio, enquanto você estava sentado ouvindo algumas coisas aqui, você pensou, puxa vida, fulano de tal devia estar aqui. Por que fulano não veio? Tinha que ouvir isso e aquilo. Leva o livro, criatura, presenteia, está chegando o Natal, é um bom presente para dar, tá bom? Então, é isso. Tem Pix, tem maquininha, já fiz a propaganda. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe muito vocês. E uma coisa, não desista de você mesmo. Não desista da sua história. E não fica achando que minha vida é assim mesmo, não vai mudar nada, que não sei o quê. Deus faz nova todas as coisas. Deus revigora as nossas forças a cada dia. Ele não desistiu de você e nunca vai desistir. Ah, não deu certo do jeito que eu pensei. Deus tem planos novos. Os planos de Deus são mais altos do que os seus. O amor dele é uma coisa que a gente não entende, de tão grande que é, né? Então, Senhor, eu entrego a Ti essa palavra. Palavras são como sementes no mundo espiritual. Eu te peço, ó Pai, que o Teu Espírito Santo fale com cada um, continue falando, Pai. Eu clamo a Ti, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo visite cada pessoa e essas palavras não caiam em vão. Não permita, Senhor, que essas palavras morram, mas como sementes caiam em boa terra e dê muito fruto, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.